Geometria plana ou geometria analítica? Você escolhe. A questão de hoje mistura as duas coisas. Você tem que saber tanto a localização no plano cartesiano como também as propriedades de geometria plana. Fica a seu critério. Vamos resolver hoje uma questão do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqui no canal do professor Cristiano Marcel. Bom, vamos nessa? A questão de hoje, essa questão do ITA, do vestibular, do concurso de 2020. Sim. Já é recente essa questão, muito próxima, beleza? E essa questão é a questão 51 da primeira fase. Mas a questão da primeira fase é mais fácil. Não vem com essa não. É ITA, cara. As questões do ITA são sempre muito bem trabalhadas, muito bem feitas. Vamos lá. Os pontos B, 1 e 1 mais 6 raiz de 2. Olha o ponto já como é que é esquisito. Olha o par ordenado. B, 1 mais 6 raiz de 2 e 1. São vértices de um triângulo isósceles, aquele que tem dois lados congruentes. ABC de base BC. Show. Contido no primeiro quadrante, olha lá. Primeiro quadrante onde o x é positivo e o y é positivo lá, né? Se o raio da circunferência inscrita mede 3, então as coordenadas do vértice A são... Bom, ele deu as coordenadas do vértice B e do vértice C. Ele quer as coordenadas do vértice A. Bom, as opções são essas aí, todas aí com números irracionais, né? Às vezes a soma de um número racional com um número irracional. Já era de se esperar. Beleza pura. Vamos à nossa resolução. A primeira parte dessa questão eu vou apenas desenhar, eu vou apenas fazer o desenho dela, o esboço dessa questão. Diz aí o seguinte, os pontos B, que tem essas coordenadas, e ponto C, são vértices de um triângulo e BC é a base desse triângulo isósceles. Show de bola. Tá aí o eixo Y, o eixo vertical, tá aí o eixo X, o eixo horizontal. Beleza pura. Eu vou marcar agora as coordenadas do ponto B, que aí está. Tá vendo? Ó, 1 e 1 mais 6 raiz de 2. É claro que ele está no primeiro quadrante. Ambos são positivos, concorda? Vamos à próxima agora, que é o ponto C. As coordenadas do ponto C são, aí no caso, a ordenada é 1, porém, a abscissa dele, o que você vai marcar lá no eixo X, é 1 mais 6 raiz de 2. Até agora o que fizemos? Nada. Apenas montamos digamos assim, a base desse triângulo, né? Colocamos apenas aí o segmento de reta desse triângulo. De 1 até 1 mais 6 raiz de 2, você há de concordar que aquele pedaço ali tem 6 raiz de 2. Sim, de 1 até 1 mais 6 raiz de 2, 6 raiz de 2. O mesmo vai acontecer no eixo horizontal. Do 1 até 1 mais 6 raiz de 2, 6 raiz de 2. Daí já dá vontade de armar um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo isósceles, que é justamente esse aí de hipotenusa BC. O triângulo retângulo isósceles, ele tem, lógico, um ângulo reto e também dois lados iguais. A hipotenusa não pode ser esse lado igual. Então, os lados congruentes, os lados de mesma medida, os lados iguais, serão os catetos. Eu tenho essa mania de quando resolvo uma questão, eu falo das propriedades, que pode ser que você passe aqui pelo canal a primeira vez e falando nisso, vai lá e deixa seu joinha, vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal e acione esse bendito sininho, cara, esse sininho safado que às vezes notifica que você tem aula do professor Cristiano Marcel e esse YouTube tá meio pancadão da cabeça. Bom, mas vamos lá? Quando falamos de triângulos isósceles, o triângulo tem dois lados congruentes, temos esse aí de vértice A, lá em cima, e a base eu vou dizer que é BC. Então, vamos nessa, hein? Eu disse para você que tem AB igual a AC, logo ele é um triângulo isósceles, tem dois lados congruentes, e o lado desigual é a base, que a gente vai chamar aí de base BC. Para dizer que AB e AC são congruentes, eu botei esse retângulo azulzinho aí para ficar bonitinho. Bom, muito bem. Se ele tem dois lados congruentes, ele tem dois ângulos congruentes. E aí eu coloquei esses dois ângulos verdes aí de mesma medida. Os ângulos da base, no caso a base BC, são sempre congruentes. Quando você traça uma altura desse triângulo isósceles, a altura é essa que toca na base BC, fique sempre atento. Essa altura, além de, claro, formar um ângulo de 90 com a base, ela vai dividir essa base em dois pedacinhos iguais. Nesse caso, BH é igual a HC. E, além disso, os ângulos lá de cima também serão iguais. Então, a altura é também mediana e também bissetriz e também mediatriz. Aqui mesmo no nosso canal tem uma playlist falando sobre triângulos que fala isso minuciosamente. Então, beleza? Então vamos continuar aqui, que eu tenho que falar mais uma coisinha para você. Eu estou preocupado de falar, resolver a questão e você, poxa, eu não entendi, o Cristiano não explicou essa parte. Comigo aqui não tem isso, cara. Aqui no canal a gente fala tudo que pode. Vamos nessa? Olha aí o triângulo retângulo isósceles.
Os dois catetos são congruentes, beleza? E os dois ângulos também são congruentes, logicamente. A hipotenusa seria a base desse triângulo isósceles. Beleza. Bom, o ângulo lá de cima vai ser 45 graus. Lógico, claro. O de outro também vai ser 45 graus. Haja visto que a soma dos ângulos internos dá 180. Quando eu traço essa altura, que é uma altura relativa à base, nesse caso é a altura relativa à hipotenusa, porque a hipotenusa é a base, ele vai formar um ângulo de 90, logicamente, e vai dividir esse ângulo de 90 em duas partes iguais. Fica 45 para um lado, 45 para o outro. Olha só o que vai acontecer. 45 graus, 45 graus. Não é difícil, é? Bem, a consequência disso é algo muito legal para a gente resolver questões, cara. Porque os dois catetos são iguais a L, sim. E a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles é sempre a medida do cateto multiplicado pela raiz de 2. Sempre, cara. Então, a medida dessa hipotenusa vai ser o lado, que é igual, né? O cateto igual ao outro cateto. E aqui é o L raiz de 2. Sendo que, como ela toca no ponto médio, deu para notar que eu coloquei uns tracinhos ali? Cada segmento daquele é igual. Logo ele toca no ponto médio, vai ficar L raiz de 2 sobre 2 para cima, para baixo, e também a mediana que sai do ângulo de 45. Ela também vai valer L raiz de 2 sobre 2. Então, para a gente resolver essa questão agora, é necessário que saibamos essas duas propriedades aí, essas propriedades de triângulos isósceles, senão a gente vai ficar um pouco perdido. Voltemos então à questão propriamente dita, aquele desenho que eu já tinha feito, né, cara? Vamos lá. Eu tracei uma reta, essa reta é a reta y igual a x, que vai dividir o ângulo de 90 em dois de mesma medida, 45 e 45. E coloquei o ponto A lá em cima, né, pertencente a essa reta, porque ela vai formar um ângulo de 90 ela vai ser perpendicular ao segmento BC, com certeza, e daí eu vou ter o triângulo isósceles, olha lá, AB é igual a AC. Bom, além disso, ele diz que tem uma circunferência inscrita. Está até na sua telinha aí, o raio da circunferência inscrita mede 3. Show! Bom, o ponto A tem essas coordenadas aí, olha aí, lá. Vai formar um quadrado, né, cara? Um quadradão grandão, mas vai formar um quadradão, né? O vértice A é um dos vértices desse quadrado. Bom, a minha intenção é saber o lado desse quadrado. Se eu descobrir o lado desse quadrado, eu tenho com certeza as coordenadas desse ponto A. Pois bem, vamos nessa. Eu chamei aquele ponto de tangência ali da circunferência inscrita de T com o lado BC e coloquei lá que se o lado BC, aquele pedaço ali BC, aquela hipotenusa BC, é calculado como L raiz de 2, o nosso L agora é o 6 raiz de 2. Então eu quero que você olhe para o triângulo de hipotenusa BC. O lado vale 6 raiz de 2. Está vendo aí na telinha? Bom, pega esse 6 raiz de 2 e substitua agora no lugar do L. Olha lá o que vai acontecer. 6 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes 6 vai dar 12. Então, eu já estou sabendo ali que BC está medindo 12, cara. Uau. Mas lembra que a gente falou dessa propriedade? Se isso aconteceu, se BC está valendo 12, então eu posso dizer que BT e TC valem 6. Por quê? Porque essa mediana que saiu do ângulo de 90 aí, ela vai ser a altura também, vai ser a reta que contém a altura, a gente chama essa reta que contém a altura de reta suporte da altura, inclusive, dessa altura do triângulo ABC. Logo, tanto BT como TC, como também aquela medianazinha do triângulo retângulo isósceles vai valer 6. Cristiano, mas aí você está só olhando para o triângulo retângulo isósceles. E cadê o ponto A, né? É que eu precisava dessa informação para conseguir descobrir qual é a medida do ponto A, quais são as coordenadas do ponto A. Bom, vamos partir para ele agora? Eu vou, claro, aquele ângulo valendo 90, aquele é uma altura, eu vou traçar o raio 3 no ponto de tangência. Sempre o raio é perpendicular no ponto de tangência. Sempre, 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 Cristiano, sempre. Se você traçou o raio no ponto de tangência, ele vai formar contigo um ângulo de 90 graus. Tá lá, o ângulo de 90 graus lá, bonitinho. Como esse raio aí tá valendo 3, cara, a medida desse raio, ele disse pra gente que vale 3, e essa medida de baixo também, que é o raio, vai valer 3, se eu consigo analisar essa questão a partir desse vértice O, e olhando aquele ângulo verde lá de cima, eu vou separar agora o triângulo AOQ e o triângulo ATC. Olha só o que vai dar.
Quando eu separo esses dois triângulos aí, o triângulo ATC, ou ACT, como você quiser, e o triângulo AOQ, eu tenho dois triângulos semelhantes, cara. Já tem um ângulo de 90, que é igual no de cima e no de baixo. Tem esse ângulo verde, que pertence aos outros dois. Se você tem pelo menos dois ângulos congruentes, cara, os dois a dois, esses triângulos vão ser triângulos semelhantes. Note que o de cima, o cateto 6, é o dobro do de baixo. Então, todas as dimensões do triângulo retângulo de cima serão iguais ao dobro das dimensões, claro, dos seus lados homólogos do triângulo de baixo. A hipotenusa do de cima vale o dobro da hipotenusa do de baixo. O outro cateto AT de cima também vale o dobro do cateto AQ do de baixo. Haja vista que um dos catetos, lá de cima, é o dobro do de baixo. E está oposto ao mesmo ângulo. Beleza? Vamos lá então. Se eu chamei a hipotenusa do triângulo menor de Dzinho, eu vou falar que com certeza a hipotenusa do triângulo maior é 2T. Isto porque, como eu disse, cara, a hipotenusa do de cima deve ser o dobro do de baixo. Bom, muito bem, cara. Vamos pensar agora da seguinte maneira. Olha para o triângulo ABC, olha o OA. Tá vendo? OA vale D. Então, o cateto AT está valendo, na realidade, esse cateto que está vindo daqui de A até T, ele está valendo D mais 3. E é justamente isso que eu vou colocar na figura de cima, cara. Olha lá. Eu tenho agora um triângulo retângulo com a hipotenusa 2D, um cateto 6 e outro cateto D mais 3. Vamos jogar em que teorema? O Teorema de Pitágoras, pô. Jogando no Teorema de Pitágoras, vou encontrar o seguinte, que 2D ao quadrado é o mesmo que D mais 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 6 ao quadrado. Agora vamos fazer conta, né, cara? Vamos partir para dentro. 2D ao quadrado, toma muito cuidado que o 2 também vai ao quadrado, hein, cara? 4D ao quadrado. O D mais 3 a gente vai fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aquele produto notável, que também tem aulas aqui no nosso canal sobre produto notáveis, aulas maneiríssimas que você tem que ir lá ver se você tem dificuldade. Mais o 36, que é resultado do 6 ao quadrado. Vamos passar todo mundo só para um lado, até a gente chegar numa equaçãozinha do segundo grau, como essa que está aparecendo na telinha para você. 3D menos 6D menos 45 igual a 0. Olha, o A da equação do segundo grau é 1, que é positivo. O C é o menos 45, que é negativo. Se eles não têm o mesmo sinal, uma raiz é positiva, a outra raiz é negativa. Sabia dessa, cara? Não? Pois é, isso que acontece. Quando você divide todos os termos aí por 3, já visto que todos os coeficientes são múltiplos de 3, vamos ficar com essa equaçãozinha aí, ó. D ao quadrado menos 2D menos 15 igual a 0. Pô, resolvendo essa equação do segundo grau, você acha duas raízes. Uma raiz é positiva, 5. A outra é negativa, menos 3. Menos 3 pra gente não serve, cara. A gente está falando de segmento tem que ser positivo. Então, tiramos o menos 3 da jogada. Show? Bom, então agora eu já tenho qual é a medida de D, né, cara? Olha lá. A medida de D, aquele pedacinho já valia 6, eu sabia. O raio era 3, beleza. Agora, aquela medida D, que seria do centro O até chegar em A, tá valendo 5. Cara, sério, depois que eu descobri esse pedaço, eu acho que eu consigo resolver isso aí fácil. Claro que consegue, cara. Presta bem atenção no que vai acontecer agora. Com as medidas que encontramos, 6, já havia 3 e agora 5, eu posso dizer que essa diagonal desse quadrado aí vale 14. Cara, se a diagonal desse quadrado vale 14, eu vou dizer que esse quadrado tem um lado K, só para eu poder me basear. Como é que se calcula a diagonal de um quadrado? A diagonal de quadrado, a gente já falou algumas vezes aqui, inclusive através do triângulo retângulo isósceles, é o lado multiplicado pela raiz de 2. Logo, K raiz de 2 é igual a 14. Pega o raiz de 2, joga para lá dividindo. Ficamos então com 14 dividido pela raiz de 2. Racionaliza. Quando você racionaliza isso daí, vamos ter o raiz de 2 vezes a raiz de 2, que dá 2. 14 dividido por 2, 7. 7 raiz de 2. Beleza? Então, vamos nessa. K vale 7 raiz de 2 e o nosso problema acabou, cara. Porque se esse K vale 7 raiz de 2 ali, como colocamos nessa parte, digamos assim, a parte de fora para ficar melhor a sua visualização, lá em cima e aqui embaixo, tanto na horizontal como na vertical, eu vou ter 1 mais 7 raiz de 2 e ali também 1 mais 7 raiz de 2. Quais são as coordenadas do ponto A, cara? 1 mais 7 raiz de 2 e 1 mais 7 raiz de 2. Pronto, cara, o problema está resolvido. Se você sabe um pouquinho de geometria plana, você resolve isso mole. E o que tem de geometria analítica aí, Cristiano? Só marcar nos eixos mesmo, que eu acho que de resto não tem mais nada.
Tá aí as coordenadas do ponto A, que a questão do ITA pediu para você, que o militar pediu para você resolver para ele. Tá lá, 1 mais 7 raiz de 2 e 1 mais 7 raiz de 2. Questão tranquila? Questão tranquila. Se você sabe as propriedades, sim. Se não, mas aqui no canal tem todas essas propriedades de geometria, cara. Aqui no canal tem tudo isso para você olhar com calma. Vai lá, cara. Parte de triângulos está completinha, tá muito legal para você. Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Muito bem, querido, ficamos por aqui, o gabarito é a letra B dessa questão. Se você curtiu, vai lá, coloca nos comentários, cara. Pô, Cristiano, maneiro, faz outras questões do ITA aí, cara, questão legal. Se gostou do jeito que eu fiz essa aula, através desse ambiente aqui, também comenta aí nos... Ou se não, Cristiano, eu gosto mais que você faça no quadro, eu gosto mais que você faça no papel. Coloca aí o que é melhor para você, a gente vai atender você da melhor maneira possível. Forte abraço, nunca se esqueça, estamos sempre juntos. Até o próximo vídeo, cara.